Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal nessa conexão entre o rural e o urbano. Eu sou Marcelo Lara e vamos conversar hoje sobre o agrojornalismo em 4 décadas, né? As fases da comunicação até os dias de hoje, né? Dividir o agrojornalismo com os olhos no campo, né? Na produção da informação. Estamos com o desafio, então, de dividir em 4 décadas, porque o jornalismo que hoje, que busca conectar o urbano com o rural, que é o que a gente faz aqui, ele é recente, digamos assim, né? Pelo menos antes era a poesia no campo, era a questão do mercado, a ideia era muito mais informar o homem do campo do que informar o urbano sobre o que o campo faz, né? Então, nesse quesito, o que nós temos hoje é de uma forma diferente, né? De uma forma mais de embate, esse debate ficou muito ampliado, né? Não é, digamos assim, com a mesma preocupação que se tem hoje. Antigamente nós tínhamos aquela coisa de informar, mas não buscando esse embate que é hoje, derrubando mitos e tudo mais, né? Para esse desafio, nós vamos chamar agora nosso colega, né, Benê Cavecchini. Eu convidei ele para esse ao vivo e ele pontuou muito bem as fases do jornalismo, né? As fases do agrojornalismo. E hoje nós estamos na fase da agrosociedade. Então, eu vou tinha colocado ele na nossa sala de espera, né? É a missão. O Benê, que é formado pela Faculdade de Jornalismo Casper Líbero em 1966, ele se formou, não vou revelar a idade dele. Antes de apresentar parte do currículo, vamos colocar ele, então, ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, na boa. Estamos aqui quarentenados há quase 6 meses, meu amigo, mas enfrentando tudo isso numa boa. E estamos aí, vamos conversar. Vamos conversar. Que você, você comanda aí. Não, tranquilo, tranquilo. Benê, antes de falar um pouco mais sobre o seu currículo, que é um belo de um currículo, é um exemplo de um currículo de quem realmente tem a experiência e ajudou a formar gerações aí de jornalistas que se espelharam dentro do teu perfil. Eu vou chamar a da nova geração para fazer parte aqui, que é a participação especial, né? O diretor de marketing, nascido e criado no Pantanal, né? Ele estava ali antes que nós estávamos fazendo os testes, você viu, estava tomando um tererê, então eu já vou colocar ele aqui com a gente. Araquém, seja bem-vindo. Araquém Midon, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, tudo bem, Benê? Satisfação estar aqui com vocês, né, diante de gerações, né? E é uma grande honra para mim e para a Liga do Agro, tá? Esse convite seu, Marcelo. Então, estamos aqui com de coração aberto para poder contribuir com todos. Não, com certeza vai ser um bom bate-papo, né? Um histórico, né? O Benê pontuou muito bem. Ele fez um roteiro muito interessante, que eu acho que pelo menos vai ficar gravado, vai servir até para estudos, digamos assim, essa pontuação de quem viveu e quem vive esse agrojornalismo de uma forma bem ampla, né? Araquém, diretor de marketing, nascido então criado no Pantanal. Eu morei também em Campo Grande, conheço aí essa região aí muito bem. Atua na área de inovação de políticas públicas para a agropecuária sul-mato-grossense e desenvolvimento regional, com foco na agricultura familiar. Sobre a Liga do Agro, depois eu quero que você comente um pouco, tive o prazer de ser integrado à Liga do Agro, né? É um time que estou me inteirando ainda e como a gente pode contribuir, né? Me sentindo na Liga da Justiça do Agro. É um time muito bom, a Liga, eu conferi um time muito bom, acho que foi criada recentemente nessa aproximação entre o campo e a cidade, que eu me identifico muito bem. Voltando, então, ao Benê e seu impecável currículo, né? A bagagem, editor de mercado Globo Rural, TV Globo São Paulo, de 1994 até 2014, né? Na coordenação das reportagens de atualidade econômica e as que tratam das tendências de mercado. Aqui eu faço uma abertura. Na década de 90, eu tive a satisfação de trabalhar com o Benê, eu em Santa Catarina,
fazendo as reportagens através da afiliada da Globo em Santa Catarina e enviava as matérias para o Globo Rural aos domingos, e quem dava o crivo era o Benê. Então, não era nada fácil você passar pelo crivo do Benê, né? E a gente fez muitas matérias bacanas, né, Benê? Nossa, eu tenho saudades daquele tempo, viu? Porque você conseguia improvisar e produzir coisas brilhantes no campo com poucos recursos, né? Até aquela história de puxar a câmera com um barbantinho para fazer um traveling. Era uma coisa simplesmente inesperada, né, para a época. Mas você foi muito legal naquela época. Fizemos boas parcerias. Boas parcerias. Boas mesmo, porque para o pessoal não entender, né? Hoje você... qualquer pessoa ali saiu já... A primeira vez que ele pegou um tablet na mão já sai fazendo filmagem, tudo, mas naquela época a câmera grande não tinha como, e a gente adotou o vídeo jornalista na época, era um lançamento como vídeo jornalista na década de 90, e a gente teve assinatura de imagem e reportagem na mesma reportagem, então foi bacana. Editor da revista Globo Rural de 86 até 90, responsável pelo caderno de mercado agrícola, foi repórter da Gazeta Mercantil na editoria de agropecuária de 83 a 84. Nessa época, Lilian Vitfib era a editora executiva da seção. Repórter Jornal da Feira do Ministério da Agricultura, olha bem, de 82 a 83. O Jornal da Feira era uma agência de notícias do Ministério da Agricultura, fornecia informações, boletins, entrevistas gravadas para emissoras de rádio e imprensa em geral. Trabalhou na redação em São Paulo. Chefe de reportagem, Rádio Bandeirantes, São Paulo, editor de rádio, Rádio Globo, editor executivo do Jornal das 7 de 78 a 80, editor de TV, TV Bandeirantes, Jornal do Meio Dia, TV Cultura. Trabalhou como freelancer durante o ano de 77, programação, interação, noticiário internacional. Redator, Copdesk, hein, Benê? Copdesk, jornal, o Estado de São Paulo, editoria nacional, de 72 a 73. Revisor da Folha de São Paulo, 65 e 70. E editor da revista de empresa, a revista Pirelli, de 69 a 72. Aqui eu faço uma brincadeira com o meu amigo Benê, que eu posso... A revista Pirelli, mas você não fazia aqueles calendários de borracharia, não, né? Infelizmente não, meu amigo. Minha praia era outra na época. Tá certo, tá certo. Então, dividir o agrojornalismo em 4 décadas, as fases da comunicação até os dias de hoje, é um desafio para o Super Benê. Eu diria que, desde que começou, Benê, esse embate na construção do Código Florestal, recentemente, ali de 2012 para cá, essa visão de uma agrosociedade acendeu um alerta para uma comunicação mais profunda, né? Começamos, e eu acho que a partir dali que mudou o quadro e surgiram muitos veículos cada vez mais especializados em todas as áreas. Começamos com jornais impressos e revistas, o histórico. Benê, este é o desafio, queremos ouvi-lo, como podemos fatiar, então, este trabalho em 4 décadas, e em cada um dos tópicos, no final a gente conversa um pouco, Araquém, até para a gente trocar, e depois eu quero que você fale um pouquinho da Liga do Agro, ok? Então, Benê, eu vou compartilhar a tela que a gente construiu, né? Que a gente construiu a tela com os tópicos. Vamos começar com o primeiro tópico, então. Eu queria só fazer um preâmbulo aí, um início. A gente imaginou que iríamos falar do jornalismo em 4 décadas, né? Mas vamos precisar recuar um pouquinho, porque tem revistas que começaram muito antes, né? E estão ainda em operação. Então, precisamos dar uma pincelada no que aconteceu em mais tempo, né? Mas vamos começar aí com a Granja. Tá certo, eu vou compartilhar a tela, Benê, para o pessoal entender. Como é que está aí? Tá conseguindo... Aí, ó, revistas. Eu estou vendo aqui jornais e revistas. Está aparecendo aí a Granja? Agora sim, agora sim. Tá, então, a Granja é uma revista do Rio Grande do Sul
que começou em 1944, né? Ela está já com mais de 70 anos, né? 76 anos, né? E essa revista, ela começou, no início era apenas para suíno, aves e leite, tanto é o nome, a granja. Mas, com o tempo, hoje ela se diversificou, é quase um conglomerado, né? Porque ela tem uma revista para criadores, ela tem uma revista infantil, Granja Kids, ela tem uma revista também para máquinas usadas, o Granja Usadão. Então, é um grupo editorial de sucesso que está na atividade há muito tempo, talvez um dos mais antigos em operação no Brasil. Depois, precisamos citar o suplemento agrícola do Estadão, que também marcou época, começou em 1955 e veio até 2011, quando acabou de circular, terminou a circulação do suplemento agrícola do Estadão, infelizmente. Depois nós precisamos citar o Correio Agropecuário, que esse aqui tem uma importância grande para a comunicação no agro, porque essa pessoa que nós estamos vendo aí, o Mário Mazei Guimarães, foi um dos pioneiros e um jornalista. Ele era advogado, mas ele exerceu a profissão de jornalista durante muitos anos, chegou a ser editor-chefe da Folha de São Paulo, não é? Antes de abrir o Correio Agropecuário. E esse jornal era um jornal que chegou a ter uma importância grande, chegou a ter 80 mil exemplares. Para vocês terem uma ideia, ele tinha até sócios cotistas. O Blairo Maggi chegou a ser um sócio cotista do Correio Agropecuário. A família do Abreu Sodré, cafeicultores, o Abreu Sodré também era cotista. E o Correio chegou a ter uma gráfica própria até. Chegou até a importar um parque gráfico da Alemanha. E na década de 80, ele chegou a imprimir até jornais, o jornal O Movimento, quem lembra dessa época, na época da ditadura militar, o jornal O Movimento era um jornal de contestação e era impresso na gráfica aí do Correio Agropecuário. E o Mário Mazei Guimarães escreveu durante muito tempo, o jornal terminou em 88, foi adquirido pelo grupo da DBO, mas o Mário Mazei continuou escrevendo para a DBO até os 93 anos. Então, teve uma idade longeva e deixou muita história para contar aí. Depois o Correio foi adquirido pelo grupo DBO, que hoje temos a revista DBO, de Pecuária de Corte, né? E é uma revista técnica que está aí em atividade. A DBO já está com... A DBO começou em 82 e está em atividade até hoje, tem um portal e está uma revista de sucesso, né? Aí nós precisamos falar também do Agrofolha. O Agrofolha foi um caderno da Folha de São Paulo que existiu durante 16 anos, de 86 a 2002. Tinha cotações, reportagens, mas por contingências do mercado, a Folha decidiu acabar com esse caderno e hoje existe apenas uma coluna que se chama O Vai e Vem das Commodities e que sai, não é todo dia que sai, com matérias boas, mas não é todo dia. Então, o agro perdeu esse espaço aí no Grupo Folha. Tivemos também a Gazeta Mercantil, que foi um jornal importante, começou em 1920, veio até 2009. A Gazeta Mercantil tinha uma página de agropecuária na qual eu trabalhei como repórter, né? A chefia era da William Whitfield e trabalhei 1 ano e meio lá e foi uma coisa muito legal, muito importante. Foi depois de lá que eu fui para o Grupo Globo para trabalhar no programa Globo Rural, da TV Globo, né? Quando estava no Globo Rural, aí nós criamos a revista Globo Rural, que é a revista que está aí de 85 até hoje, né?
ela foi um projeto muito bonito, no começo era um projeto conjunto com a TV. Tudo que as matérias de capa da revista Globo Rural eram as mesmas matérias que saíam no encerramento do programa da TV. Então, o programa da TV, aos domingos, chamava a reportagem de capa da revista. Foi com isso que a revista conseguiu ter uma tiragem excelente. Em 86 por aí, chegamos na época a ter uma tiragem de 400 mil exemplares. Era um sucesso, né? E depois, com a parceria da revista com a TV, durou 5 anos. Depois veio o Plano Collor, e aí o mercado publicitário entrou numa turbulência e a editora Globo resolveu romper a parceria da revista com o programa da TV. Então, a partir de 1990, o programa da TV seguiu o seu caminho e a revista seguiu o caminho dela. Mas ainda existe uma certa parceria, algumas reportagens da TV continuam sendo publicadas na revista, né? Depois, para terminar esse panorama aí, só precisamos citar o Valor Econômico, que foi o sucessor, digamos assim, da Gazeta Mercantil, e o Valor Econômico ainda dedica 1 a 2 páginas diariamente para o agronegócio. São páginas que geralmente dão prioridade para empresas, para cases industriais, mas é um jornal que realmente tem uma importância grande para o agro e para a economia brasileira como um todo, né? Enfim, era esse o panorama que eu queria dar para vocês sobre o agro nas coisas mais importantes que aconteceram com as publicações de alcance nacional, né, nesse período aí de 40 anos. Muito, muito bem pontuado, Benê. Eu acho que essa primeira parte, digamos assim, é um jornalismo que mudou muito, mas como é que você pontua? Até eu queria ouvir o Araquém. Araquém, o que dentro desse cenário que você viu, está muito distante para você, isso que o Benê colocou, essa primeira fase de jornal impresso, de revista? Olha, confesso para vocês que alguns canais ali eu não conhecia, tá? Até porque eram bem antes. Eu sou de 82, mas alguns que foram consolidados, né? Eu tive ainda na escola agrícola, né? Eu tinha, na época da escola agrícola, a internet ainda não era muito acessível, né? Era poucos que tinham, então nós tínhamos que correr para as revistas, para os livros, né? Era o caminho que a gente tinha para consultar informação. Mas, assim, eu falo que toda essa base, né, toda essa explanação do Benê deu, inclusive um aprendizado para mim, eu comparo com a pesquisa agropecuária, né? O sucesso do agronegócio no Brasil se deu um trabalho de pesquisa, extensão rural, né, assistência técnica, e isso de alguma forma chegou, né, com os canais que tinham na época ao público-alvo. Hoje mudou muito, né? Hoje está mais dinâmico, mas eu ainda peguei uma era de revistas, a DBO mesmo é uma, né? A Granja também é outra, e eram as principais fontes, vamos dizer assim, e os jornais regionais também tinham as suas colunas, ainda tem, né? Nós temos aqui no Correio do Estado, tem a coluna do agro, né, disponível. Porém, né, a gente fala o seguinte: nós estamos lidando, que a gente aprende um pouquinho do público-alvo, né? O público que você quer atingir. Nós vemos hoje, é muito claro, que a nova geração está na internet, então teve que se inovar. Esses canais, né, os canais que não se inovaram, ou foram comprados, adquiridos, ou, né, acabaram deixando de existir, infelizmente. Porém, construíram uma base muito boa lá atrás para a gente ter o que a gente tem hoje de conteúdo, informação do agro, né? Essa é a minha análise diante de tudo isso. Tá certo, Araquém. Benê, dentro dessa apresentação que você fez,
Como é que era a apuração da notícia comparado com os dias de hoje? Porque é uma inundação de informação hoje, né? E dentro desses jornais que tinha esse cuidado de você fazer uma matéria mais ampla, uma matéria com mais espaço, mais trabalhada, o que mudou? Olha, Marcelo, eu acho que sempre teve uma preocupação do jornalismo agropecuário de ouvir as fontes principais, ouvir mais de uma fonte. Eu acho que essa preocupação continua existindo hoje, né, no jornalismo de hoje. O que acontece é que os jornais perderam espaço, né, e as revistas também foram diminuindo, diminuição de eleitores, diminuição de tiragem. Então, mas a preocupação do jornalismo, da apuração, eu acho que a preocupação é a mesma, com a diferença que antes nós tínhamos mais dificuldade para ouvir as pessoas. As ligações eram mais complicadas, para você fazer os interurbanos, não é? Não se tinha possibilidade de fazer pesquisa na internet, então era tudo na base do telefone, né? Então, hoje está mais fácil para fazer a investigação, para levantar o material, né? Mas essa época anterior era uma época mais difícil, realmente. Mas o trabalho era bom também. O trabalho era bom. O que eu acho que diferencia nos dias de hoje é que nós temos hoje menos espaço, né? Agora não tinha os grupos de WhatsApp para passar na hora, né, Benê? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha... né? Mas hoje a informação está mais pulverizada, né? Hoje os jornais, os veículos tradicionais não têm a importância que tinham antes, né? Antes eles eram praticamente as únicas fontes de informação, né, que o agro dispunha, né? E hoje a informação está mais disseminada, está mais espalhada, né? Mas eu gostaria de conversar sobre isso um pouco mais na frente, lá no último bloco do nosso bate-papo. Vamos para o segundo bloco, então, que são a cobertura das TVs. Aí vamos entrar nessa aqui, Benê. Eu vou compartilhar a tela para a gente dar continuidade, então, agora com essa parte da televisão. Ok? Ok. Contigo, Benê. Então, eu acho que para falar do jornalismo em TV nos últimos 40 anos, precisa falar obrigatoriamente do Globo Rural, né? Porque o Globo Rural foi, digamos, o pioneiro nisso na TV aberta, né? Começou em 1980, tem 40 anos, né? Completou 40 anos agora em 2020. E o programa surgiu porque havia uma necessidade de atender essa demanda, a demanda de informação no campo. E os anunciantes, na época, também estavam pedindo para a Rede Globo que fosse formado um programa, fosse construído um programa nas manhãs de domingo, né? Tanto é que na manhã de domingo nós tínhamos quase 2 horas de programação, porque tinha o Globo Rural, depois o Som Livre, que era com toda uma atmosfera sertaneja, né? Então, o Globo Rural é um programa que ainda hoje é um programa de sucesso, porque ele não é um programa rural. As pessoas pensam que o Globo Rural é um programa rural, mas, na verdade, ele é um programa feito para o campo e para a cidade também. Esse é o sucesso do programa, porque ele continua dando 12, 13 pontos de Ibope, de audiência do Ibope, nas manhãs de domingo. E quando termina o programa, o Globo Rural, vem os programas seguintes, Auto Esporte, tarará, a audiência cai. Só é retomada no final da tarde do domingo. Então, o Globo Rural consegue a proeza de manter a audiência logo cedo, né?
abrir a audiência da emissora com sucesso. E agrada porque ele traz a mensagem do campo, não é? Mas traz uma linguagem fácil para as pessoas da cidade, né? E a cidade, o Brasil, mesmo as pessoas que moram na cidade, têm muita nostalgia do campo, né? E então o programa procura trazer receitas, meio ambiente, enfim, é um programa de viagens, é uma janela para o campo, né? Uma janela para a vida rural. E precisamos falar também um pouco do Globo Rural Diário, né? Que existiu durante 14 anos, né? De 2000 a 2014. A Globo manteve o Globo Rural Diário. Benê, até te interrompendo, até o Globo Rural Diário, eu me lembro que até você fez um pedido para mim fazer uma reportagem, uma chamada de lançamento do Globo Rural Diário, né? Estava me lembrando agora. E eu fiz de suínos, até dentro de uma granja de suínos. Segue o baile. Tivemos reportagens muito importantes nessa época, né? Você fez uma reportagem sobre aquela doença dos suínos, o mal de Algesque. Algesque, que deu o maior rebuliço na época, né? Porque as granjas estavam com uma doença que era muito complicada e o setor industrial tentou esconder, né? Eu me lembro na época que eu recebi muita retaliação. Na véspera de Natal, eu recebi ligação até do presidente da Perdigão, né? Na época que não tinha fusão ainda, mas é porque era uma doença sintomática, você tinha feito a campanha de que tinha feito a erradicação da Algesque, e só que deram a ideia para os russos de que já tinha sido erradicado e não falaram que estavam fazendo. O que aconteceu é que deu aquela superprodução e a doença que era sintomática começou a aparecer nas granjas. Então, você não resolvia o problema. A reportagem ajudou a resolver o problema. Os técnicos me agradeceram, porque os técnicos conseguiram fazer os trabalhos deles e não deixaram que a genética fosse espalhada ainda mais, né? Porque aí você não ia... Tanto é que fizeram... Eu me lembro que abateram 5.000 suínos de uma granja de genética na época sadia, né? E aí a coisa começou a andar e ficou melhor. Mas não tinha problema para o humano, o problema era de mercado mesmo. Segue o baile, Benê. Sim. Então, e o Globo Rural Diário foi também um veículo muito importante, né, de comunicação com o campo, mas parou em 2014 porque a Globo achou que precisava dedicar esse horário, esse primeiro horário da manhã, para jornais que falassem mais das coisas urbanas, né? Precisava levantar audiência nesses horários, porque às 6 horas da manhã eles detectaram em pesquisas que a população urbana nos grandes centros já estava vivendo problemas complicados de trânsito, de greve, então as pessoas já acordam cedo, já estão preocupadas se vai ter metrô, se vai ter ônibus, não sei o quê. E aí o Globo Rural Diário não tinha esse tipo de informação, era um programa para o campo, né? E como a audiência média é registrada, é medida apenas nas 14 regiões metropolitanas do país, e nessas regiões metropolitanas, hoje, a situação é complicada, né? Então, a Globo decidiu tirar do ar o Globo Rural Diário e foi uma decisão complicada, mas, enfim, a Globo tem as suas razões comerciais para fazer isso, né? Mas foi uma pena, porque o Globo Rural Diário tinha uma mensagem muito boa, e principalmente de cotações e de acompanhamento do mercado agrícola, e que na Globo tinha informações de clima, de tempo, e o que agora não tem mais no Globo Rural do domingo, né? Então, a TV aberta, digamos assim, perdeu muito dessa informação que era destinada ao campo, né?
Agora, vamos passar para o Canal Rural, Marcelo, porque o Canal Rural foi um empreendimento da RBS que teve uma importância muito grande, tem ainda, mas foi mais importante, e você pode falar um pouco da experiência sua, que você trabalhou bastante tempo lá, não é? Como é que Verdade, foi? Bené. Olha, o Canal Rural, né? Que eu sou apaixonado pelo Canal Rural porque, na realidade, foram aí os 21 anos dentro do Canal Rural nessa construção. Em 96 era uma parceria da Globo com a RBS, né? E nós tínhamos uma sede em São Paulo. Eu me lembro que na época das vacas gordas, né? Eu fui até para fazer o penteado e o tipo de corte em São Paulo, né? Você tinha ali o Fábio Panuncio, era um dos apresentadores do Canal Rural na época, né? Para você ter uma ideia do diferencial, né? Mas na época a Globo achou mais interessante ficar apenas com o Globo News, né? E aí o Canal Rural voltou para o grupo RBS. Teve até uma situação em que, como as TVs pagas estavam em alta, na época eles fecharam, ela era aberta para parabólica e fecharam. Aí teve uma campanha toda para voltar para a parabólica. Foi bem interessante esse início todo, né? Eu me lembro que fui fazer matéria no interior de Santa Catarina, mostrando o produtor pedindo que voltasse para a parabólica e tal. Foram fases dentro do Canal Rural, né? E aí ele foi, nos dias de hoje, aí em 2016, houve a venda para o grupo JBS, né? Está até hoje para o grupo JBS, né? Nessas mudanças, mas nunca perdeu o foco agropecuário, e a gente teve a satisfação de trabalhar 21 anos, temos colegas maravilhosos. Tem até, você citou ali o valor econômico, tem um colega que trabalhou muito tempo também no Canal Rural, que é o Rafael, que está lá em Brasília, Wallendorf, e ele faz belíssimas reportagens no jornal O Valor. Ele é um cara muito dinâmico e diversificado. Mas a história do Canal Rural, então, até hoje, foi nesse sentido. Eu me lembro que eu estava em Santa Catarina, eu era videojornalista, me chamavam de Abelhinha. Foi assim que eu comecei a filmar. Tinha uma DVCAM, uma D35 na época, uma câmera grande, muito boa, e fazia as matérias para o Globo Rural e também para o Canal Rural. Naquela época ali em Santa Catarina, eu fiquei até 2004. Em 2004 eu fui para Campo Grande, quando abriu a sucursal do Canal Rural em Campo Grande. Foi ali que a gente começou a entender sobre a pecuária extensiva, principalmente, né? E aí até eu fiz o repórter Mitsubishi, na época em 2005 e 2006, atravessando o país, um mês em cada estado, para mostrar esse Brasil rural dentro do Canal Rural. Acho que foi o programa mais longo que se teve de série de reportagem de televisão na época. Foi um ano fazendo 2005 reportagem do repórter Mitsubishi, em 2006 em busca dos produtores de sucesso. Aí eu abro de novo um parênteses, foi a época que deu todo aquele problema de quebra de safra em 2006, e aí, mas a gente chegou à conclusão, eles não deixaram de ser produtores de sucesso, justamente nesse momento que tu separa, né, o adulto da criança, né? E ali em 2006 que deu aquela quebradeira, a gente mostrou os produtores de sucesso. E essa é a dinâmica dentro do Canal Rural, acho que é importantíssimo nesse debate. Entre 96 já tinha o Canal do Boi, existia sempre uma confusão entre Canal Rural e Canal do Boi na época, eu me lembro muito bem disso. Mais ou menos essa pincelada. Benê, pode seguir o baile, eu vou voltar a compartilhar então a tela contigo. Você quer já passar para a página seguinte? Eu acho que só para dar uma encerrada nesse tópico aí das TVs, citar o Terra Viva da Bandeirantes, e o canal, tem o canal do Boi, o Terra Viva, e agora a Bandeirantes criou mais um canal chamado Agro Mais, né? Todos têm sua importância, tal. O canal do Boi principalmente para leilões, o Terra Viva também se dedica a leilões, e o Agro Mais está vindo aí como mais uma janela aí para oferecer informação para o agricultor, né? Vamos passar para frente aí, Marcelo.
Aí vamos entrar na era digital. E essa é a era que está pegando fogo, meu amigo. Porque, Aí sim. aí é que a coisa está complicando, está se incendiando, está indo... enfim, né? Mas, enfim, para a gente ter uma ideia, digamos, só relembrar que, por incrível que pareça, a internet chegou no Brasil em 1994. Não faz tanto tempo assim, né? E a internet no campo começou a se expandir, né? Nos últimos anos, houve um forte crescimento da internet no campo. Então, nós consultamos aqui os censos agropecuários para vocês verem a diferença, né? Você vê na próxima tela aí, Marcelo, a internet em 2006, o censo agropecuário de 2006, nós tínhamos 75 mil agricultores conectados na internet, né? 11 anos depois, em 2017, esse número subiu para 1.400.000 agricultores. Quer dizer, houve um crescimento aí de 1.900% nesse período de 11 anos, né? Então, é um forte crescimento, mas esses números estão defasados hoje, porque a realidade hoje já está num galope muito mais forte, né? Eu queria mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Com a banda larga, que estreou no Brasil em 2012, começou a se expandir o uso de todas essas ferramentas, né, que se usam hoje no campo, que é o WhatsApp, YouTube, Instagram e tudo mais. Então, e agora está acontecendo um movimento que, isso aqui, estou revelando aqui para vocês em primeira mão, não é? É um movimento financiado pelas empresas particulares, empresas privadas, empresas que vendem máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras. Essas empresas vendem hoje máquinas com computadores, né, com computadores de bordo, que precisam estar conectados com a internet para que elas tenham todas as suas funções, né? Então, essa semana mesmo, o John Herman, da John Deere, participou de uma live dizendo que os últimos lançamentos deles já têm mais de 20 computadores de bordo num trator, esses tratores mais modernos. Está contando com 20 computadores de bordo. Esses computadores de bordo, se eles não estiverem conectados numa rede 4G, de nada adianta, não é? Então, o que essas empresas passaram a fazer? Em 2018, a John Deere lançou na AgriShow um esquema, um sistema para financiar as torres de transmissão no campo, as torres de banda larga. Porque as operadoras não estavam com interesse em expandir isso e aí as empresas de máquinas tomaram a frente. Então, em 2 anos, a John Deere já está com 9 milhões de hectares cobertos com essas torres, para levar a banda larga 4G ao campo, para essas máquinas funcionarem. No ano seguinte, um consórcio formado por algumas empresas do agro também, entre elas estão a Bayer, a GCO, a Case, a TIM, enfim, essas empresas formaram um consórcio e passaram também a financiar essas antenas. O esquema desse consórcio já tem hoje 5 milhões de hectares.
cobertos com o sistema. Então, somando os dois grupos aí, nós temos hoje 14 milhões de hectares cobertos com banda larga no campo. Isso significa que o agricultor tem na propriedade hoje a mesma banda larga que nós temos na cidade, né? E a previsão deles para o ano que vem é chegar a 21 milhões de hectares. O que significa isso? Significa que 1/3 de toda a área de grãos plantados no Brasil vai estar conectada no ano que vem com banda larga 4G. Isso é uma verdadeira revolução, eu acho. Uma nova onda de ocupação do centro-oeste brasileiro. Nós tivemos uma primeira onda que foi essa feita pelos gaúchos e paranaenses que saíram do sul e invadiram o centro-oeste com toda a garra, né, e coragem. E agora nós estamos vendo essa segunda onda, que é a levada da banda larga pelas empresas particulares, também não ficaram esperando recursos de governo e resolveram arregaçar a manga e levar a coisa para o campo. Então, eu acho que isso aí vai mudar muita coisa no campo brasileiro nos próximos anos, né? As máquinas hoje chegam ao Brasil, às vezes são lançadas até antes aqui do que nos Estados Unidos, porque nós temos 2 safras por ano, os Estados Unidos têm uma safra só, então, às vezes, um lançamento de um novo trator, uma nova colheitadeira, às vezes é feito no Brasil antes do que nos Estados Unidos. Então, isso é mais uma demonstração de que o agro brasileiro está caminhando num ritmo muito forte, né? Muito forte. E aí, o que a gente teria aí para dizer a mais? Vocês têm alguma questão para perguntar? Eu acho que é assim, né? É muito importante essa tua ponderação em cima deste ponto, porque faz-me lembrar que quem tem condições, eu morei em Uberaba, você tem a Avenida Paulista da Genética, né? O belíssimo trabalho da BCZ e tudo mais, e eu visitava muito os pecuaristas mais tradicionais, e eles tinham que fazer toda essa revolução de ter internet boa, porque quando se trata da genética de ponta, o investimento é alto. E a genética é que nem eu comparo com carros de Fórmula 1. Né? Os carros de Fórmula 1 é que eles vão ter a tecnologia que vai acabar no carro nosso de rodar do dia a dia. Né? A mesma coisa, a genética é que vai chegar até o boi que vira bife. Mas eu falo isso porque eu acompanhei uma pesquisa onde o pessoal do Canadá, da Universidade do Canadá, eles via internet, mas ele teve que investir em toda uma rede de internet na fazenda para que eles queriam saber que horas que o boi ia até o coxo para comer e quanto comia. Então, se instalaram coxos automáticos, que devem funcionar até hoje, isso faz algum tempo. Então, eles sabiam exatamente o momento em que ele colocava a cabeça ali para se alimentar, né? Então, a necessidade de uma internet é impressionante, né? Você precisa hoje para vender, para tudo, não tem como ser diferente, né? Isso é importantíssimo e vai revolucionar muito, muito mesmo. As empresas que são fornecedoras de insumos, então, estão tendo essa visão, né, Benê? Eu acho que essa visão tem todo o interesse de que esse mercado realmente mude, né? E o que é importante, viu, Marcelo, é acrescentar que esse sinal de banda larga ele é aberto. Então, cada antena é capaz de cobrir uma área de 30 mil hectares. Então, os pequenos produtores em volta ali, que estão na área de abrangência da antena, vão ser beneficiados também. Entendeu? Então, esse trabalho novo aí é um trabalho importantíssimo, porque ele vai virar uma coisa de inclusão social também. Né? Com certeza. Não é só o empresário, o médio, o grande produtor que está comprando uma máquina de R$1 milhão,
está gastando mais 50, 100 mil para instalar as antenas, mas quem está em volta dele também vai se beneficiar. Então, é uma coisa realmente que a imprensa nem percebeu ainda esse movimento. Pode ser que nas próximas semanas alguns jornais comecem a divulgar, mas, por enquanto, ninguém ainda divulgou essa informação, né? Queria passar para os... Eu só queria pontuar, assim, Sim. Benê, você Sim. falou realmente, você conduziu muito bem esse cenário aí. Eu tenho acompanhado bastante, a gente tem um trabalho aqui, quando a gente fala de inovação no campo, né, conectividade é o primeiro pilar, porque quando eu falo de trazer ferramentas, né, para o produtor, esbarra nesse quesito conectividade. Eu tenho visto iniciativas que realmente vão revolucionar, igual o Benê falou, duas coisas importantes: o acesso à informação e à tecnologia, né, em forma de conteúdo mesmo, e as ferramentas, né, que estarão disponíveis, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande. Hoje nós temos uma grande vantagem, que é a grande oferta, uma oferta gigantesca de tecnologias adaptadas de acordo com o perfil do produtor, né? Então, e de acordo também com a cadeia produtiva dele. Então, eu falo que o fator limitante para o agro avançar mais no sentido de produtividade, de produção, enfim, todo esse arranjo que o produtor, né, todo dia tem que buscar para se desenvolver, para ter lucratividade, a conectividade, ela chegando até ele, né, nós vamos conseguir alcançar resultados brilhantes. Porque é o que eu dei uma palestra na Embrapa essa semana e eu falei exatamente isso. A pesquisa agropecuária, ela precisa chegar ao produtor, mas como que ela chega hoje? Através da internet. O produtor, ele está, né, nesse trabalho que o Bené apresentou do censo, foi claro o uso do aplicativo WhatsApp por 97% dos produtores. Então, ou seja, mais 97% dos produtores que estão com conectividade. Você imagina se ampliar isso nesses milhões de hectares, né? Quanto que isso, eu não consigo nem falar aqui, nem dimensionar o quanto de informação que vai chegar na palma da mão do produtor, né? Isso nós estamos falando de informação, não estamos falando nem ainda de instrumento, de informação chegar na palma da mão dele. Então, olha a revolução que isso pode criar. E aí eu abro um parênteses, eu trabalho no governo, mas eu falo, a agilidade, com a pressa que a tecnologia está demandando, né, ainda nós não temos a infraestrutura, né, em ponto de vista pública, né, por isso iniciativas como essas são importantes e necessárias. Com certeza. Não, boa, bem colocado, Araquém, exatamente isso. Eu estou dando uma olhada aqui na transmissão, tem o Pedro Bittar, que é o presidente executivo da ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, está prestigiando. Aqui tem gente até que tem jornalista que queria ter trabalhado com o Benê com puxada de orelha e tudo, né? E aí aqui tem uma pergunta, né? Tem mais internet no campo que na cidade? Isso será quando que pode ter uma virada? Se é possível, se é que isso é possível? Não, aí também não dá para sonhar com isso, né? Não ter mais no campo do que na cidade não vai ter nunca. O que se pode é conseguir que o campo tenha um nível de conectividade próximo ao da cidade, né? Que na cidade nós temos, aqui na minha casa eu tenho fibra ótica, né? A fibra ótica não vai chegar no campo, difícil, né? Então, mas eu acho que está caminhando para que o campo fique num nível bem próximo ao que nós temos hoje na cidade, né? E quando chegar aí a banda 5G, aí sim, aí não se sabe nem o que vai ser, né? Ainda é um sonho o 5G. Mas se ficarmos aí com o 4G e o 4G puder chegar a 90% do campo brasileiro, já vai ser uma coisa estupenda, né? Com certeza.
até a Olga, quando só vou te perguntar, porque você é de São Paulo aí, Benê. E as casas de agricultura que serão fechadas em São Paulo, as CATs, tu sabe alguma coisa disso? Uma pergunta que Quem veio está aqui. perguntando? Quem está Olga, perguntando? Olga Conde está perguntando aqui, as CATs levavam o conhecimento para o agricultor, dias de campo. Sabe alguma coisa? Não, isso eu sei, não, isso é lamentável, isso é o lado horroroso, digamos, do agronegócio, né? Que a pesquisa governamental perdeu espaço, perdeu investimento. Eu visitei o IAC em Campinas há 2 anos atrás, fiquei muito triste. Quer dizer, sem dinheiro, as fazendas do café, as lavouras de café lá do IAC estão se deteriorando, falta dinheiro para pesquisa no estado de São Paulo, a vigilância sanitária no estado de São Paulo está um horror, né? Perdendo recursos, perdendo investimentos. Enfim, o que está mudando no Brasil, graças, né, aos investidores, às empresas particulares que estão fazendo o seu serviço, estão fazendo a sua lição, porque precisam levar a tecnologia, né? Precisam que o agricultor produza bem, né? Para que todos ganhem, né? Mas o que depende de governo está difícil, está muito difícil. Aqui, Benê, Tiago Hohenbecker, conhece? Tiago, sim, sim. Aqui, ó, grande Benê, a história do jornalismo, tenho muito orgulho de trabalhar com você. Aqui as mensagens chegando de carinho. Aí não vale, aí não vale. Ah, não vale? Tá certo. Tem a Denise Correia também, a grande Benê, nossa força do Globo Rural, do agro. Muito orgulho de trabalhar e aprender com você. Realmente aqui tem. As operadoras têm que investir em conectividade do campo, 4G sim, mas financiado pelas operadoras. Tem outra informação. Mas com isso aí ficou parado, não investiam, e a coisa foi parando, né? Aí as empresas de máquinas resolveram arregaçar as mangas, como eu falei, né? Não sei. Agora a TIM está entrando nesse consórcio aí, né? Está entrando nesse consórcio. Mas só a TIM, né? As outras não se sabe, não se tem notícia, né? Está todo mundo esperando que o 5G abra novas possibilidades, mas o 5G ainda é um sonho, né? Tá certo. Benê, vamos tocar o barco para a gente já, nessa última parte, indo para o final? Vamos, porque o tempo urge, o tempo ruge. O tempo ruge. E aí, Benê, segue o baile. Então, eu acho que a gente podia, enfim, o que vai acontecer, né? O que está acontecendo com o jornalismo impresso e o jornalismo digital, né? Então, eu pesquisei algumas coisas que eu acho importante dividir com vocês. O que está acontecendo? O jornal impresso está perdendo anunciante, perdendo tiragem, e o jornal digital está ganhando, né? Então, peguei o exemplo aí da Folha de São Paulo, dados do IVC aí de 2019, porque os dados atuais são complicados de se falar. A Folha fala hoje em visitantes únicos, 30 milhões de visitantes únicos, não dá para entender direito isso. Mas pegando aqui pelo IVC, nós tivemos no ano passado uma audiência total da Folha de São Paulo de 328 mil acessos. Isso é um mix, na verdade, porque o acesso digital correspondeu a 236 mil. E os impressos, que é a tiragem impressa, só 92 mil. Então, vejam que talvez o maior jornal, acho que o Globo é o maior de circulação impressa, mas a Folha seria o segundo jornal, maior tiragem do Brasil, só 92 mil exemplares, né? E o acesso digital, 236 mil. Então, o acesso digital está
Hoje, o site UOL é que sustenta o Grupo Folha, né? Agora, se a gente pegar outro exemplo aí do New York Times, pegar um outro gigante aí da comunicação, o New York Times é um assombro, minha gente, é um assombro. Olha o que aconteceu lá. Em 2011, eles tinham só 390 mil consumidores digitais, digamos, assinantes digitais, né? O ano passado passou para 3.400.000. Houve um crescimento vertiginoso, né? São 3 milhões, mais de 3 milhões de assinantes digitais e uma tiragem de só 900 mil exemplares. Então, isso indica que o jornal impresso está perdendo terreno. E aí, muita gente se pergunta, né? O que será que vai acontecer com o jornal impresso? Vai acabar? Né? Eu receio que sim, que vai acabar. Tem uma torcida enorme, né? Eu gosto do jornal impresso, gosto de ler o jornal impresso, mas suja a mão, é difícil de distribuição, é complicado. Para citar um exemplo para vocês, eu estou aqui em São Paulo, a maior cidade do país. Quando eu quero comprar o jornal Valor Econômico na banca, que eu gosto de ir na banca, que aí eu vou na banca, já tomo um cafezinho, né? O jornal Valor Econômico nem todo dia chega na banca ali do Sumaré. Imagine a distribuição do jornal impresso nesse Brasil todo. Não dá, né? E agora juntou mais a dificuldade do coronavírus. O jornal chega aqui na minha casa, tem que pegar o jornal de manhã, né? Ler o jornal, depois lavar a mão, porque eu não sei se aquele jornal veio contaminado ou não. Então, é mais uma complicação em cima do jornal impresso. Você tem o jornal no celular, você leva o jornal no celular para onde você quiser. Você está no banheiro, você está você está no ônibus, você está em qualquer lugar, você abre o seu celular, acessa o jornal digital e você lê tudo. Então, eu acho que não tem mais chance para jornal impresso. Vai acabar. O New York Times fez uma pesquisa, ele faz uma previsão de que em 10 anos deve acabar o jornal impresso. Aí vem o pessoal que argumenta assim, mas acontece que quando surgiu a televisão, disseram que a televisão ia matar o rádio, né? E não matou o rádio continua existindo. Só que eu acho que são comparações, são veículos diferentes, né? O rádio e a televisão são veículos que têm suas características, sua utilidade, né? O rádio hoje é útil, você está no rádio, você está no carro, você está em qualquer ambiente, tá? Você continua ouvindo o rádio, né? Mas o jornal impresso não vai ter mais utilidade, porque você vai ter tudo no celular, não é? E o custo de distribuição, e o custo de impressão, não é? Tudo isso, infelizmente. Pode ser que os jornais impressos permaneçam com alguma publicação tipo analítica, ou revista, ou coisa para, né, para comentar, ou moda, culinária, coisa assim, mas o jornal impresso, do jeito que a gente conhece hoje, eu acho que está com os dias contados. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Eu me lembro quando você falou, teve uma fase que se discutiu muito isso, né, Ben? Teve uma fase que realmente se discutiu. Quando entrou a internet e ela avançou, se discutiu muito isso sobre o fim do impresso e tudo mais, né? Eu me lembro muito bem que fazia um comparativo com a questão do circo, né? Quando se reinventou o circo para tirar os animais do circo e o Circo du Soleil e tudo mais, que entrou nessa mudança. Mas o rádio hoje é uma necessidade sempre que você pode fazer várias tarefas ouvindo, por isso os podcasts estão aí para isso, né? Essa é a mudança, Benê. Agora, se a gente, para
terminar nosso papo, Marcelo, não sei se já não está Não, passando a a hora. gente vai encerrar. Eu vou ouvir um pouco o Araquém para saber justamente Sim. sobre. Ele estava começando a falar sobre a Liga do Agro, daí eu quero que ele finalize também. Isso Pode que eu ia fazer. pedir. Faça. Só fazer um comentário que assim a gente está falando do ponto de vista, né, de um canal que é o Jornal Impresso, que você pode tirar várias análises deles também, né? Você pode tirar a análise econômica do custo, né? Igual o Bené falou. Você pode tirar a análise ambiental também. Você pode tirar a análise também de mobilidade, que não tem muita, né? Então, assim, dá para a gente conversar muita coisa. Tanto é que hoje já falam até da questão de, daqui a um tempo, e diminuindo também a impressão de cartões de crédito, né? Porque hoje está na palma da mão, através dos recursos dos smartphones e digitais, né? Mas só para complementar um pouquinho essa excelente fala do Bené aí. Bom, vamos falar da Liga do Agro. Então, nós estamos justamente, né, a Liga do Agro é um canal, né, que ele foi criado com um propósito. Qual que foi o propósito? Né? Juntamos ali eu, Nivalda, Marielle, Neta, Soninha Bonato, a Samanta Pineda, o André, quem mais? Tem um time lá da Leilaine, o time de conteúdo. E qual que foi por que nós entramos nessa? Né? Porque nós estamos inconformados e somos inconformados com as fake news, né, do agro. Né? Então, assim, é aquela coisa. Nós decidimos não ser omissos diante de um monte de baboseira que a gente está assistindo, está vendo. E nós temos condições de não entrar num embate, mas sim fazer chegar a informação como realmente ela é, né? Aí você trata de vários assuntos que o nosso agronegócio é bem diversificado. Então nós juntamos uma ideia e qual que foi a iniciativa? Vamos criar um canal no Instagram. Para você ter ideia, Marcelo e Benê, nós completamos 1 ano agora. Estamos chegando a 19 mil seguidores sem investir R$1, tá? Sem investir R$1 em marketing, publicidade, nada. Sem impulsionar, sem ficar mandando link para todo mundo, organicamente, naturalmente, né, as pessoas foram aderindo porque nós somos justamente levantar uma bandeira que é a verdade. A verdade que o setor, que o produtor rural não é esse vilão da história, que, igual o Benê falou, realmente o cidadão urbano ele tem um apreço pelo campo, porque muitos têm ligações com o campo. Né? Então, assim, a influência vem de pessoas que não são, mas tem esse apreço na cidade pelo campo. Então, nós decidimos levar essa informação, né? Aí a gente pegou um time de conteúdo, né? Convidamos, tudo é voluntário, e, inclusive, o Marcelo, recentemente, adentrou esse time. Então, é um timaço de conteúdo que está ali para quê? Para levar a informação realmente potencial que é, né, tanto economicamente como ambientalmente e socialmente o setor rural para o nosso Brasil. Então a gente cria conteúdos diversos rebatendo, né, no bom sentido, as fake news que estão saindo diariamente aí por alguns canais que a gente nem sabe quem são, nem conhece, mas que acabam influenciando muitas pessoas. Tá? Então, a Liga do Agro nasceu com esse propósito, tá? E por tão pouco tempo tivemos um resultado, assim, para nós considerado extraordinário. E aí eu respondo, né, uma pergunta, né? A que se deve todo esse alcance? Eu falo por causa disso que nós estamos conversando aqui. A geração, eu fiz um levantamento antes de falar com vocês aqui, quem que é o público maior que acessa a Liga do Agro? Essa geração de 25 a 34 anos, tá? Aí, se você for detalhar, são alunos, profissionais, futuros profissionais e bem diversificado. Tem da área do direito, tem da área de agronomia, de zootecnia, de veterinária, de engenharia, tem produtores rurais, na Liga tem produtores. Então, nós conseguimos, com esse time aí, alcançar toda essa grande massa aí no Brasil, através deste canal. É só um canal no Instagram, porém está repercutindo muito bem em todo o nosso Brasil. Aí. Muito bem, essa é a nova geração, Benê. Essa é a nova geração.
Eu queria parabenizar o Araquém aí e essa liga, porque a luta contra as fake news é uma luta que tem que ser travada pelas próximas gerações, não é uma coisa que vai se resolver em 2 anos, 3 anos, até as próximas eleições, não. Isso aí é uma luta que tem que ser travada daqui para frente, né? Porque as fake news são uma praga que vieram aí e estão provocando muito, muito dano à sociedade, né? Então, parabéns aí para o pessoal da Liga que está reagindo como tem que reagir, arregaçando a manga e partindo para a luta, né? É isso aí. Parabéns. Muito bem. Benê, quer fazer mais alguma consideração final, Benê, para nós encerrarmos essa nossa live de hoje? Eu acho que você cumpriu muito bem esse desafio, né? O agrojornalismo em 4 décadas, eu acho que foi muito bem pontuado, né? Araquém, o Benê conseguiu... Com certeza, uma aula, assim, objetivo, mas a mensagem foi passada. Gostaria que tivesse, enfim, foi o que deu para fazer, né? Em poucas horas de preparação, foi o que deu para fazer. Mas agradeço a oportunidade aí que vocês deram, porque é sempre bom conversar e esclarecer as coisas, né? E lutar pelas boas causas, né? É isso aí, minha gente. Bola para frente e parabéns a vocês todos. Benê, você que merece os nossos parabéns, né, por toda a tua história que você tem com o agro, e vamos pontuar e vamos pautar outras lives, outros assuntos, Benê, que você é muito bem-vindo, justamente pelo conhecimento e pelos contatos ainda que você tem ainda com novidades e tudo mais, Benê, e usando toda a experiência e todo o histórico que você tem. Agradeço muito bem, muito, muito, muito pela sua participação. Muito obrigado, Benê Cavecchini, e eu quero as considerações finais também do Araquém. Bom, também agradecer a oportunidade, Marcelo, Benê, prazer de te conhecer, né, também, confesso que eu não o conhecia, tá, mas eu falo que a nova geração hoje precisa ouvir, né, toda essa base, essa estrutura que foi construída para chegar até aqui, e o que eu tenho para falar é que enquanto nós estamos conversando aqui, Marcelo, milhares de informações estão sendo geradas, né? O nosso desafio hoje é organizar essa informação, fazer ela chegar, né, igual eu comentei ontem, chegar ao nosso público, que é o produtor rural, ou se o nosso público é a dona de casa, né? As informações aumentaram muito, triplicaram. Nessa época de Covid, extraordinariamente, o volume de conteúdo, sabe, triplicou, multiplicou, não consigo nem dimensionar, mas... Ou seja, é justamente a tecnologia mostrando que ela possibilita esse alcance, né? Então, nós temos que aproveitar esse alcance, esses canais, né? Mas para usar para o bem, né? Para usar para construir, para desenvolver, para ajudar o produtor, para ajudar o cidadão a se desenvolver, né? Então, é isso que eu quero deixar. Agradeço a oportunidade, estou à disposição, a Liga do Agro também à disposição. E, Bené, você será muito bem-vindo se você quiser fazer parte ali do nosso grupo, né? Um grupo de amigos e parceiros colaborando com conteúdos, tá? Tá bom. Obrigado pelo convite, tá? Um abraço para vocês. Obrigado por tudo aí. Um abraço e vamos encerrando, então, essa live de hoje com boa companhia, um encontro de gerações. Um forte abraço a todos dentro dessa conexão entre o rural e urbano. Até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. A gente encerra aqui, então, a nossa transmissão.